Mas hoje, eu quero, antes da oração, trazer aqui um assunto importante, uma reflexão importante sobre a fé e a razão. Fé versus razão. O triunfo inabalável da palavra de Deus. Por que, meus queridos irmãos, esta reflexão, quando eu orava a Deus, me veio com clareza o momento que o mundo vive. Em algumas nações, está sendo obrigatório para as salas de aula, desde que as crianças aprendem a ler, a escrever, aprender sobre inteligência artificial. Porque, segundo os entendidos, no futuro, o que vai realmente permanecer são 3 profissões fundamentais, e uma delas é quem é especialista em inteligência artificial. Então, hoje, os chats, eu não entendo nada de inteligência artificial, mas eu vejo, eu leio e, claro, eu não me aprofundei, não fui, porque não é minha praia, não é minha área, mas eu sei que pessoas que entendem, eu vejo aqui o pessoal que trabalha na mídia, não, pastor, eu vou criar uma imagem lá com inteligência artificial. Eu não sei como cria essa imagem, mas enfim, que eles criam. Eu quero fazer isso, vou pesquisar lá na inteligência artificial. Então, diante de todas essas facilidades e inovações que o mundo está vivendo, as transformações, as ideias. Eu estava vendo qualquer coisa, lendo sobre Elon Musk e um outro grande bilionário. E os dois agem de 2 formas. Mas o Elon Musk, que foi o único cara no mundo que conseguiu, nem a NASA conseguiu, nem os cientistas russos, que também chegaram no espaço, que tem uma tecnologia muito avançada, nem a NASA conseguiu. Elon Musk, com a equipe dele de engenheiros, conseguiu fazer com que um foguete desses que leva os satélites ao espaço, voltem à Terra e pousem exatamente no lugar que eles determinam que pouse, e eles reaproveitam o foguete. Então, Elon Musk agora criou uma nova inteligência artificial, mais poderosa do que aquela que um jovem chinês, criou há pouco tempo, que superava todas elas. Agora Elon Musk criou uma mais poderosa. Então, o mundo está vivendo um momento assim único de inovação. Se fala agora da ideia, essa ideia que eles estão implantando até 2030, né? É uma nova ordem, é uma nova era, é um novo sistema financeiro de domínio, onde as pessoas, o dinheiro será digital e os governos vão acompanhar todos os teus passos. Inclusive, alguém estava me explicando, falou comigo, não lembro quando foi, disse: não, pastor, a ideia é que num tempo muito curto, para resolver o problema do mundo, cada família, cada pessoa vai receber uma certa quantia, um determinado valor, que será o valor para ele viver. Então, todo mundo vai ter que viver e o governo vai ter que sustentar todo mundo. Então, ninguém vai ser dono de muita coisa, a não ser um pequeno grupo,
que vão realmente governar, como é na China, que a pessoa compra uma casa por 80 anos, morreu, não é mais dono da casa, volta para o governo, outro compra e a China está administrando os mais de 2 bilhões de habitantes e assim por diante. Então, diante dessa clareza que me veio à mente, surgiu uma interrogação. Aonde fica a fé? Aonde fica a fé quando se trabalha para eliminar a crença, as religiões, e se exalta a lógica, a razão, o fundamento das coisas, a tecnologia como a bússola que dá o norte supremo para a nossa vida de todos os dias? Onde a gente é ensinado que se não tiver uma base científica e lógica, é algo duvidoso, porque a gente é ensinado nesse tempo a duvidar, a questionar e somente crer naquilo que a ciência confirma, prova, ou naquilo que é realmente lógico. E aí surgiu a pergunta, a interrogaçãozinha: aonde fica a fé? E é sobre isso que eu quero, junto com você, mergulhar nessa ideia, para nós descobrirmos a dinâmica real entre fé e razão. E vamos ver por que a fé, fundamentada aqui, olha, na palavra de Deus, ela é incomparavelmente superior a qualquer coisa, e ela se torna inabalável. Você vai descobrir o porquê da fé. A fé bíblica, ela não é uma coisa vaga e cega, uma cegueira. A fé é uma visão espiritual que transcende, que está acima do que é visível, que está acima do que é compreensível pela lógica humana. A fé, ela não foge à razão, mas ela está além da razão, ela transcende a razão. Vamos ler Hebreus 11, 1. Olha o que está escrito. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É a prova que existem coisas que não podemos ver. É muito forte essa declaração de Paulo. Quando ele diz a fé, é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Então nós temos uma dica aqui, que se você falar, bom, se Deus quiser, Ele vai olhar para mim. Se Deus quiser, eu vou receber. Se Deus quiser, não vai acontecer nada com você dessa maneira. Porque você tem que esperar. A fé, ela cria dentro de nós, no nosso coração, uma expectativa de que, com certeza, nós vamos receber aquilo que nós esperamos. E eu quero explicar para você, primeiro ponto, a natureza inabalável da fé. E eu digo que a fé é como se fosse
cega a lógica humana, as coisas, as condições físicas, mas ela não é, como eu falei, uma cegueira, não, de um fanatismo, que a pessoa não para analisar, não. A fé é uma convicção profunda, espiritual, baseada no que Deus falou. A fé verdadeira, eu não estou falando da fé humana, porque todo ser humano tem uma fé humana, da mente humana. Por exemplo, sexta-feira 13, eu me cuido muito, porque é o dia do azar. É a cabeça da pessoa. Eu saí de casa, encontrei um gato preto na rua, vou voltar porque hoje vai acontecer uma coisa ruim comigo. Isso é coisa humana, não tem nada a ver com a fé de Deus, a fé da Bíblia. Eu estou falando a fé baseada no poder da palavra de Deus. Então, quando a razão, a lógica, ela quer discutir com a fé ri da lógica. Se você olhar capítulo 4, eu não anotei aqui, 4 de Romanos, a carta aos Romanos, Abraão, está escrito assim, que no capítulo 4, Abraão não atentou para o seu corpo já amortecido. Eu acho que é versículo 14, se não me falha a memória. Pessoal da mídia, coloque aqui para mim. Abraão, sendo já velho, ele não atentou para o seu corpo já amortecido, porque era de quase 100 anos, mas ele foi fortalecido. Aí, Abraão tinha quase 100 anos, e ele tinha promessa de ser pai, ele não tinha nenhum filho. Então, Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, aí entra a razão. Opa, eu tenho 100 anos, olha o meu corpo aqui, que já estava como morto. E quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Versículo 20. Abraão não perdeu a fé. E nem duvidou da promessa de Deus. Sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus. Versículo 21. Porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. A fé, ela ri da lógica, da razão, quando ela se firma no que Deus prometeu. Então é muito importante você entender, eu quero explicar isto, eu não estou fazendo uma pregação aqui, eu estou compartilhando com você um caminho para você viver uma vida vitoriosa. Então é muito importante você ler a Bíblia todos os dias, um pouco. Leia um pouquinho da Bíblia todos os dias. É como um alimento para você. A tua fé só será fortalecida se você conhecer isso aqui. Sem isso aqui você não terá fé. Você pode ter fé enquanto... Não, pastor, mas eu creio. Eu lembro de um homem que chegou para mim, eu era um jovem. Isso foi há 44 anos atrás. Seu Áureo, o nome dele. Ele chegou para mim e disse: pastor, eu sou um homem de muita fé. Se me falar que atrás do morro tem um benzedor, eu vou lá, eu tenho muita fé. Se me falar que lá nos Cafundó do Judas tem uma pessoa que dá um benzimento para isso, eu vou lá. Eu creio, pastor, em tudo. A minha fé é muito grande. Eu disse: tá, mas então o senhor queria o que comigo? Isso foi durante o dia. Não, eu quero que o senhor faça uma reza forte, porque os meus guias não conseguem, eu não consigo receber, pastor.
Eu entro na gira, quando eu começo a girar, que eu vou receber os meus guias, entram os da força contrária, porque fizeram mal para mim, e eu estou sofrendo muito, eu estou sofrendo há uns 8 anos, não posso ter carro, me dá ataque, eu caio. Eu disse, seu Áureo, 2 coisas eu vou falar para o senhor, eu posso até lhe ajudar. O senhor vai unir sua grande fé espalhada e vai colocar só em Jesus. Isso é importante. Às vezes a pessoa tem uma grande fé, mas não coloca onde tem que ser colocado. Diz, coloca a fé em Jesus. E segundo, o senhor não vai mais lá no centro por 1 mês. E o senhor só vem aqui na igreja. Se lhe der ataque epilético em 1 mês, eu paro de pregar o evangelho. O senhor aceita? Mas ele era um homem muito sincero, sem entendimento. Não adianta sinceridade sem entendimento, irmãos. Não adianta poder sem sabedoria. A pessoa falha. Eu vi um vídeo esses tempos atrás de um leão lá na África, que viu um negócio se mover e chegou e tinha uma naja. E ele chegou diante da nasa assim para cheirar ela, pá, na cara dele. E eles filmaram, acompanharam. Poucas horas depois o leão começou a tremer, começou a se enrolar, foi indo e acabou morrendo. O leão é o rei dos animais, poderoso, mas sem sabedoria, sem discernimento. Foi picado e morreu. Então, o seu Áureo aceitou o desafio. 1 mês ele veio, não deu ataque. Mas ele não via a hora de terminar para ir lá para receber os guias dele. Foi lá, quando chegou lá, 2 da manhã começou a dar ataque, 2, 3, 4, deu uns 50 ataques até às 6 da manhã. Me chamaram às 6 da manhã para ir na casa dele, fui na casa dele, expulsei os demônios. E a primeira coisa que eu disse para ele, eu disse, seu Áureo, olha aqui para mim. Se todos esses anos os seus guias não podem vencer o mal, adianta o senhor receber um guia que perde para o mal? Adianta o senhor estar insistindo em ter uma proteção que na hora que o senhor mais precisa eles dão no pé e fogem? Fica com Jesus. Jesus é o melhor guia. Diante de Jesus o inferno tem que se dobrar. Diante de Jesus todos os joelhos têm que se dobrar. 1 mês depois, o seu Áureo estava com um carro, comprou um carro e foi perfeitamente curado por Jesus, comprou o carro, passou a dirigir e passou a viver uma vida normal, porque ele entendeu o caminho, irmãos, da fé. Abraão, ele olhou para o corpo dele. Eu tenho 100 anos, meu corpo está morto, como é que você é pai? Minha mulher tem 90 anos, mas a Bíblia diz que ele não perdeu a fé. Ao contrário, ele se tornou um homem forte, porque ele se firmou em Deus, porque Deus é poderoso para cumprir o que ele prometeu. Então a fé, ela consegue ver a vitória antes de começar a batalha. Isso é importante. Você ver a vitória antes de começar a lutar. É a certeza. E eu posso dar o exemplo de Davi. Davi era um menino, o pai dele mandou ele tinha 15, 16, talvez 16 anos, por aí, 17 anos, ele foi levar o alimento para os irmãos que estavam no campo de batalha. Todo mundo estava tremendo de medo do gigante Golias. E quando ele ia chegando lá no acampamento, o gigante desafiou lá do outro lado, e todo mundo tremeu de medo. Davi diz, mas quem é esse gigante? Quem é ele que ousa desafiar o exército de Deus? E ninguém queria lutar. Davi diz, não, eu vou lutar, deixa que eu vou lutar. Eu vou porque há um Deus que está sendo desafiado,
Israel vai saber que existe um Deus. Então todas as tuas conquistas precisam ser para glorificar a Deus. Tudo aquilo que você pede, tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você almeja, seja para a tua saúde, a tua cura. Aqui já veio gente carregada aqui dentro da igreja com câncer, veio pessoa com todo tipo de doença e muita gente foi curada aqui. Muitos voltaram, outros foram, esqueceram de Deus, nunca mais voltaram, porque não entenderam. Mas as conquistas tem que ser para que outras pessoas saibam que há um Deus que abençoa aquele que crê. Há um Deus que abençoa, há um Deus que prospera a tua empresa, que prospera o teu trabalho, que abençoa a tua família, que pode restaurar o teu casamento, que pode cuidar da tua vida. Quanta gente tinha depressão, quantas pessoas entraram aqui falidas e hoje são prósperas, quantas pessoas entraram aqui sem sonho, sem um norte, sem uma direção e de repente virou uma chave, uma luz brilhou, um sonho veio no coração e hoje vivem abençoados e felizes. Sabe por quê? Porque quando Deus abençoa, em resposta a um pedido, é para a glória dele. Davi disse: Israel vai saber que há um Deus. E Davi não tinha armas, Davi nunca usou uma espada. E a Bíblia fala que o gigante tinha uma couraça, tinha uma lança, tinha um escudo, e tinha até o escudeiro que carregava o escudo dele, a espada. Ele era um homem de quase 3 metros de altura, era um dos gigantes da época, realmente um homem que tinha vencido muitas batalhas. E Davi disse para o rei Saul: teu servo vai lutar. Aí o Saul: não, meu filho, então tu vai ter que pôr uma couraça. Colocaram nele de soldado, espada. Ele disse: não, teu servo nunca usou isso. Tirou, ele não podia andar com aquilo. Ele disse: teu servo não sabe, deixa que eu vou do meu jeito, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Passou num riacho, pegou cinco pedras polidas, a Bíblia diz. 5 pedras num riacho. Colocou no alforje com a funda e foi se aproximando do gigante. Aí o gigante disse: mas como? Sabe que eu sou um cão para me colocar um menino lutar comigo? Davi disse: olha, gigante, você está vindo para mim com espada, com lança. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje Israel vai saber, o mundo vai saber que há um Deus. Porque eu vou cortar a tua cabeça, e os urubus vão comer o teu corpo. E ele arremessou a pedra no único alvo que tinha na testa, e o gigante recebeu o impacto, a pedra afundou a testa do gigante, e ele caiu. Aquilo era impossível. Mas a fé, a vitória de Davi não foi na hora da pedra na testa do gigante. Foi lá no acampamento, quando ele disse: Israel vai saber que há um Deus. A vitória aconteceu em Davi dentro dele. Porque a fé funciona assim. Você consegue ver, é a certeza de que você vai receber aquilo que você está esperando, porque o teu Deus é poderoso, Ele vai te abençoar e Ele nunca vai falhar com você. Isso é a fé. É você receber aquilo que você espera. Na mente da fé, as doenças estão curadas mesmo antes da oração ser proferida. A fé avança e age, porque sabe que Deus já avançou e agiu. A fé traz tranquilidade. Enquanto a razão está turbada, agitada, nervosa, diante das adversidades, a fé permanece tranquila. Por quê? Porque a fé sabe que Deus não pode mentir. É preciso, irmãos, olha aqui, olhem para mim, olhem bem nos meus olhos. É necessário, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, a igreja,
Aquele que diz que é de Deus, conhecer isso aqui, ó. Eu vi muita gente que tem a Bíblia, mas na hora de qualquer dificuldade entra em desespero. Ah, meu Deus, e agora o que vai ser? Será que vai acontecer? O que será? Eu não sei o que eu faço, o que eu devo fazer, deixo de fazer. Não! A fé te dá tranquilidade. A fé te dá paz. A fé te dá segurança. A fé te protege. Ela te cuida, porque você tem a certeza que Deus não vai falhar. Assim, a fé nunca apresenta argumentos ou se debate, ela simplesmente confia na promessa quando o pedido foi feito conforme a palavra de Deus. A fé antecipa a realidade. A fé considera a obra consumada antes de ser completamente manifestada aos olhos naturais. A fé é vencedora. Por isso que nós lemos Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos, é a prova de que existem coisas que nós não podemos ver, mas que está vindo. Aí, pastor, eu queria ter mais fé. Pastor, como é que eu faço para aumentar a minha fé? Pastor, eu preciso que alguém me ajude para que a minha fé cresça, a minha fé é tão pequena. Eu vou mostrar para você a fonte da fé. Olha a fonte da fé. De onde vem a fé inabalável? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, se você lê a Bíblia, se você se alimenta da palavra, você terá fé. No momento que você esquece a Bíblia, a tua fé se aparta de você. Você se torna vulnerável. A palavra ilumina, ela dá entendimento. Salmo 119, 130, olha o que diz. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. A palavra guarda e cura. Salmo 119, 11. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O coração é um bom lugar. A palavra é uma boa coisa. Guardar no coração um bom lugar para um bom propósito. Escondi a tua palavra no meu coração, para evitar enfermidades, para evitar falência, para evitar problemas. Então, uma verdadeira fé na palavra de Deus, ela nunca desanima. É como um certo homem disse, é nas provações que a verdadeira fé em Deus floresce. Eu ouvi ontem um irmão falar para mim, pastor, nesses momentos difíceis, eu descobri na sala de oração o quanto Deus é bom e o quanto Deus é poderoso. Então, as dificuldades da nossa vida são as oportunidades que Deus tem para responder a nossa fé, quando a gente se levanta para buscar a Ele, sabendo que Ele é a única saída, sabendo que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Dificuldades, irmãos, não é para reclamar. Às vezes a família decepciona, o dinheiro falha, o patrão falha, o empregado falha, tudo falha, e a pessoa não sabe o que fazer. Mas é nessa hora que, se você busca Deus, você vai ver a resposta, que Deus não falha.
a prática da fé. A fé vive à luz dos resultados antecipados. Olha o que Jesus falou, Marcos 11, 24. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam e assim tudo lhes será dado. Vamos repetir, eu quero repetir. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam. E assim tudo lhes será dado. Quando você compra algo na internet, você comprou no Mercado Livre, pagou, é teu, está vindo, vai chegar. Quando você tem fé em Jesus, Jesus já comprou, já pagou lá na cruz do Calvário, é teu, vai chegar. Meu Deus, a fé é possuidora. Josué 1:3. Essa palavra aqui destiu o que nós estamos aqui, ó. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Outra versão. Josué 1:3, na minha versão, diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse Moisés. O dia que esse morro aqui era um morro que tinha muita terra, e eu subi num barranco aqui, me agarrando nos cipós, e tinha uma plaquinha que vende, se eu olhei na rua, não veio ninguém, arranquei a placa, emborquei, coloquei um capim e pisei em cima. Olhei para os lados, não via ninguém, levantei minha mão e disse: Deus, eu reivindico esta promessa aqui. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Eu disse: esse lugar, Deus, eu reivindico, porque aqui eu vou levantar um auditório para salvar famílias nessa cidade. E quando eu declarei isto, eu senti que o céu se moveu e veio uma unção de Deus sobre a minha vida. Eu comecei a chorar sozinho ali que nem um bobo, mas eu estava glorificando e adorando a Deus, porque eu tive a certeza que eu havia recebido. Mas eu não tinha um centavo, não tinha dinheiro, não tinha nada. A igreja, o povo era pouco, não sabia, mas eu sabia no meu coração que nós iríamos um dia estar aqui. A fé é isso, ela é possuidora. Você consegue ver, ter, antes de receber. O exemplo é que, muito tempo depois, eles tiveram que vencer gigantes, mas conquistaram a terra que eles colocaram os pés, porque Deus prometeu. Muitas vezes, irmãos, a nossa fé, ela tem que perseverar. É teu, mas ainda não chegou. Você persevera, e nessa perseverança, existe a batalha espiritual, existe a luta espiritual. É teu, mas ainda não chegou, vai chegar. Por exemplo, quando eles, eu estou explicando isso para você, quando eles chegaram na divisa da terra prometida, havia a cidade de Jericó, que era uma cidade fortificada, e a Bíblia diz que ninguém entrava, ninguém saía, por causa dos filhos de Israel, e eles tiveram que rodear a cidade 7 vezes,
e clamar até que conquistaram a cidade. A Bíblia fala que o profeta disse para Naamã, o general leproso: vá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar curado da tua lepra. E Naamã estava perdendo a bênção, porque ele diz: não, por que eu tenho que mergulhar nessas águas sujas? Se na minha terra, na Síria, tem o rio Farpar, tem outro rio, são águas limpas. E aí um soldado muito esperto, inteligente, chegou e disse: meu senhor, o profeta te deu uma palavra, o profeta te deu uma promessa, o profeta falou da palavra de Deus e ela tem uma promessa. Meu senhor, revele a tua fé e mergulhe 7 vezes. Às vezes a pessoa só quer molhar a ponta do pé, não quer nem mergulhar. Não, você tem que insistir, tem que perseverar, para viver uma nova vida. E Naamã disse: bom, você me convenceu, deixa eu mergulhar. 1 vez, nada. 2 vezes, nada. 3 vezes, nada. 4 vezes, nada. 5 vezes, 6 vezes. Na 7ª vez, quando ele sai da água, a Bíblia fala que a pele dele estava como de uma criança, e ele estava perfeitamente curado. Olha que exemplo que eu quero concluir aqui. Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel está orando, e vem um anjo, 21 dias depois que ele começou a orar. Ele orou 21 dias falando com Deus. E a Bíblia diz que o anjo chegou para ele, apareceu, e disse para ele: não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. Versículo 13. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim, um anjo caído, um demônio. Lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Olha que batalha, para você entender que no mundo espiritual existem batalhas travadas, muitas vezes, que querem impedir você de prosperar, impedir você de avançar, de ser feliz, de ter uma família abençoada, de ter provisão, de ter uma vida plena, não andar apertado, não viver endividado, não viver no sufoco, mas viver normalmente, uma vida digna. Existem batalhas no mundo espiritual que são travadas e só vencerão aqueles que perseverarem na fé, que avançarem na fé, que realmente colocam o coração e vão caminhar com Deus, que vão caminhar na certeza. Na certeza. Eu quero concluir. A fé não é a ausência da razão, mas é a plenitude da confiança em um Deus que está acima de toda a razão humana. A fé é o combustível que nos impulsiona. A fé é a visão que nos guia e é o poder que nos torna invencíveis. A fé não é apenas uma crença, é uma ação, uma atitude de domínio de circunstâncias, é uma possessão, é uma posse das promessas que Deus tem feito. Então, meus irmãos, não permita que a dúvida domine você.
Ao contrário, eu não me esforço para ter fé. Eu tenho uma linguagem de fé, é uma cultura. Estou ótimo, irmã Rô. Estou feliz, estou ótimo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. É para mim, é para você, é para todos nós. É, pastor, mas eu não posso ignorar a situação que eu estou vivendo. Eu sei, Abraão não ignorou. Abraão, não, eu tenho 100 anos. E Abraão não ignorou, Abraão estava com, não, eu olho para o meu corpo aqui, ó. Ei, Mário, 100 anos, eu não posso. Mas Deus falou e Deus pode, eu vou me firmar em Deus, não vou me firmar em mim. A minha confiança é nele e ele nunca vai falhar. Ele não vai falhar com você também. Ele vai te abençoar. Se você crer, você verá a glória de Deus. Você verá a glória de Deus.